Ótimo dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Simeão e faço com você esta reflexão. Marcos 10, a partir do versículo 46. A palavra de Deus vai nos relatar que Jesus está entrando em Jericó e existe ali um cego cujo nome é Bartimeu. Bartimeu carrega, na verdade, o nome de seu pai. Bar significa filho e Timeu é o nome de seu pai, então ele é filho de Timeu. Ele é mendigo e estava sentado à beira do caminho. E ouvindo ele que Jesus estava passando, ele pergunta à multidão: quem é este que vem por aí? Haja visto que aquele homem traz atrás de si uma multidão, e eles dizem: é o Nazareno. Então aquele homem vai se mostrar sábio, vai se mostrar aprendido dos costumes judaicos, da tradição judaica, do que ensina acerca do Messias. E como se ele dissesse, ainda que em silêncio para a multidão, ele vai dizer: eu conheço quem é esse homem. Quer ver? Vou chamá-lo pelo aquilo que é a sua raiz genealógica. Ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem chama Jesus pelo título, pela sua linhagem real, que Jesus de fato é. Isso demonstra que aquele homem, mesmo sendo cego, tem conhecimento de quem é Jesus. E então Jesus mandou chamá-lo. E como Jesus mandou chamar aquele homem levantando, ele vai lançar de si uma capa. Capa esta que lhe dava o direito de permanecer aonde ele estava para poder mendigar esmolas. Aquela capa tinha por trás de si uma águia, símbolo de Roma, que o seu pai havia conquistado e dado a ele para ele permanecer ali pedindo esmola. Porque naquele tempo era assim: você tinha que ter uma permissão do governo de Roma para você pedir esmola. E aquele homem tem a capa que lhe dá o direito de permanência naquele lugar. O interessante é que quando ele atrai Jesus até si e vê que Jesus de fato o mandara chamar, antes dele ir até Jesus para receber o seu milagre, ele já havia abandonado a sua capa. Capa fala de dependência. A dependência dele pensamos ser a sua cegueira, de fato é. Mas o que lhe dá seguridade para permanecer em sua dependência é aquela capa. E quando ele lança descer a capa, ele já está passando uma mensagem: não vou precisar mais depender de capa. Por quê? Porque a sua fé agora está no filho de Davi. Embora ele não tenha recebido o seu milagre ainda, ele já lançou descer a capa. Ele já tirou aquilo que lhe dava seguridade daquele lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me conformo com o lugar que esta capa tem me mantido. Eu vou ir até Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Então ele diz: que eu torne a ver. Então aquele homem já enxergava. Aquele homem já havia enxergado em um ponto de sua vida, mas havia perdido a visão. E aí vem um detalhe mais profundo para a nossa vida. Todo aquele que perde a visão começa a trazer capa sobre si. Capa de comiseração, capa de autopiedade, capa que lhe dá seguridade para poder mendigar e esmolar. Havia vários tipos de capa naquele tempo que os homens usavam, quem era mestre usava capa. Só que essa capa aqui é capa de dependência. E nós não precisamos ser dependentes de capa, porque nós temos Jesus. E a grande questão é que muitas vezes eu e você estamos sendo dependentes de capas na nossa vida. Que capas são essas? São pontos em nossa vida que nos dá seguridade para permanecer em alguns locais. Locais a qual nós dependemos de muitas pessoas à nossa volta. E a grande questão é que esse homem lançou de si a capa. Porque na verdade é a seguinte: tem muitas pessoas que têm capa e têm acesso a alguns lugares. Já outros têm a presença de Jesus e alguns lugares são restritos para eles. Porque quando eles enxergam, os homens desta vida enxergam a luz,
eles preferem mais as trevas do que a luz. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Evangelho de João, no capítulo 1. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem muitas pessoas que preferem permanecer de capa, porque a capa lhe dá acesso a coisas ocultas da sua vida, a permanecer no seu mundo de trevas, do que vir para a luz, a ter um encontro com Jesus. Do contrário, tem muitos de nós que viemos até Jesus e permanecemos de capa até hoje, sempre tateando de um lado para o outro, pensando no plano A e no plano B. Deixa eu te dizer, a gente não precisa de plano B para seguir a Jesus. O plano A com Jesus, ele vai dar certo. Você pode descartar o plano B, você pode tirar de si essa capa, porque a nossa dependência ela não está em capas. O salmista vai dizer nos Salmos: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele está fazendo. Ele vai afirmar: o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, eu levanto os meus olhos para o monte, lá não tem nenhum socorro. O monte está vazio, mas o meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você possa refletir neste momento sobre esta mensagem e que você possa despir de suas capas. Pense, reflita, tenha um excelente dia. Fique na paz do Senhor Jesus.